Discernindo a revelação de Deus. Toda a Escritura não é toda a Bíblia. A segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 diz: Toda essa Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Perceba, Paulo não escreveu toda a Bíblia. A Bíblia, como conhecemos, Antigo Testamento, Messias ou Novo Testamento, só foi formada séculos depois por concílios humanos. Logo, usar esse versículo para afirmar que cada página da Bíblia é igualmente palavra de Deus é uma forçação teológica. Nem toda revelação espiritual é de Deus. O Alcorão foi entregue a Maomé por um anjo, mas nega Cristo como Filho de Deus. Paulo já advertiu: ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho além do que vos pregamos, seja anátema. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Satanás se disfarça em anjo de luz. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 14. Novo Testamento. Portanto, nem toda revelação espiritual escrita é de Deus. A revelação plena e verdadeira do Pai é Cristo, que não mata, mas salva, não condena, mas liberta. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Novo Testamento. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Claramente se vê que Moisés não falava face a face com Deus, mas sim com Satanás, uma vez que o versículo acima, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, afirma que Deus nunca foi visto por ninguém. Veja o contraste com o relatado no Velho Testamento. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois, tornava Moisés ao arraial. Mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. Êxodo, versículo 11, versículo 33. Verdadeiramente esse Senhor com o qual Moisés falava face a face era o próprio demônio disfarçado de Deus de justiça. O significado de comprar, em Apocalipse, capítulo 5 e versículo 9. Pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Cristo comprou para Deus, o que implica que antes da compra, a humanidade não pertencia a Deus. Não há qualquer indicação de posse parcial de Deus. A compra é total e completa. Quem é comprado agora pertence a Deus. A posse anterior estava sob maldição, pecado e influência satânica. Pois, lembre, depois que Deus Pai tira Israel do Egito com poder e glória, eles, ao se incomodarem com a demora de Moisés em descer pela primeira vez do Monte Sinai, com as tábuas contendo os 10 mandamentos, construíram um bezerro de ouro, ou seja, proclamaram um ídolo em substituição ao Deus Pai verdadeiro, o qual os havia tirado com mão forte do Egito. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. E carta aos Efésios, capítulo 2 e versículo 2, Novo Testamento. Os textos dizem literalmente: não há meio termo entre o que o Antigo Testamento registra e o que Cristo ensina. São princípios diametralmente opostos em diversos pontos chaves. No Antigo Testamento temos sacrifícios de animais, massacres, vingança, idolatria de Israel, linguagem de ódio, ordens de execuções. No Novo Testamento temos: Jesus diz que Deus não quis sacrifícios, que devemos amar inimigos, que ele veio salvar vidas e não destruí-las, que a verdadeira posse espiritual da humanidade é resgatada por Cristo. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Não é questão de interpretação parcial ou de tentar suavizar. O contraste é real. A Bíblia mostra tensões claras entre a dispensação da lei e a revelação de Cristo. Elas não se alinham em termos de ação, ética ou caráter. O que algumas teologias fazem é encaixar os textos do Antigo Testamento como pedagogia, figura ou sinal simbólico. Mas isso é uma construção humana para tentar harmonizar algo que, literalmente, é contraditório. Conclusão direta. A posse da humanidade ainda estava sob influência do pecado, Satanás como o agente executor. O tabernáculo e sacrifícios não foram ordenados pelo Deus verdadeiro,
mas pelo opositor, aquele que caiu do céu com seus anjos. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele tem reservado em prisões eternas, em trevas, para o juízo do grande dia. Evangelho de Judas, versículo 6, Novo Testamento. Este Judas, que escreveu esse evangelho, não é o Judas Iscariotes, o que traiu Jesus. Cristo é quem efetivamente compra a humanidade para Deus, indicando que, antes disso, ela estava sob domínio do pecado e influência de Satanás e de seus anjos caídos. O véu foi rasgado porque o tempo das sombras acabou. A morte de Cristo expôs a inutilidade de confiar em tabernáculo, arca ou sacerdotes humanos. O acesso ao Pai é direto em Jesus. Não precisa, nem nunca precisou, de intermediários. O que antes mantinha o povo preso à religião e à separação caiu por terra. Cristo é o novo e vivo caminho, exposição dos principados e potestades. Quando Jesus morreu, ele não só perdoou pecados, mas também desmascarou as forças espirituais que operavam por trás do sistema religioso. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Novo Testamento. Ou seja, a cruz revelou que por trás dos rituais, sacrifícios e da separação do véu, havia atuação de poderes espirituais enganadores que mantinham o povo preso em medo e escravidão. O tabernáculo, a arca e a presença de Deus. Uma análise bíblica completa. Introdução. O tabernáculo e a Arca do Pacto são tradicionalmente vistos como a morada da presença de Deus no Antigo Testamento. No entanto, uma análise literal da Bíblia revela que, após o episódio do bezerro de ouro, o Deus verdadeiro se afastou de Israel, e a manifestação que permaneceu no tabernáculo e na arca corresponde ao caráter de Jeová, associado a juízo violento, sacrifícios e mortes, diferente da natureza de Deus revelado em Cristo. Deus verdadeiro se afasta e Jeová assume o controle histórico, quando Moisés desce pela segunda vez do Monte Sinai. Êxodo capítulo 32, versículo 19 ao 28. Velho Testamento. Mais de 3.000 judeus são mortos. Filhos de Arão sofrem punição. As mortes se tornam recorrentes, demonstrando o caráter histórico de Jeová, coercitivo e violento. Em contraste com Deus verdadeiro, a violência se perpetua, chegando a extremos de perseguição e quase extermínio em episódios posteriores, como durante a Segunda Guerra Mundial, mostrando a persistência do padrão de opressão associado a Jeová, contrastando com o Deus verdadeiro revelado em Cristo. Deus verdadeiro continua a agir por meio de profetas e milagres. A ausência de Deus direta não significa que ele deixou de se manifestar. Deus enviou profetas anunciando paz e salvação. No entanto, Jeová mandou os judeus os perseguir e matar à espada. Jeremias, capítulo 14, versículo 13 de 16. Velho Testamento. Então disse Jeremias: Ah, Senhor Jeová, eis que os profetas dizem-lhes: Não vereis espada nem fome, mas ocorrerá isso. E Jeová me disse: Os profetas que profetizam paz, quando tiverem visão de mentira, e a coisa não se cumprir, eles serão lançados à espada e à fome. Muitos profetas foram mortos por ordenança de Iavé, Jeová histórico, impedindo que o povo se voltasse ao Deus verdadeiro. Jesus reconheceu essa realidade. Mateus, capítulo 23, versículo 37, Novo Testamento. Quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas, e não quisestes. Indica que Deus verdadeiro desejava proteger e unir o povo, mas Jeová e a rejeição judaica impediram isso. A tragédia dos inocentes e o ódio de Jeová. Salmos 137, versículo 9. Bem-aventurado aquele que pegar teus filhos e os esborrachar contra a rocha. Velho Testamento. Juízes, capítulo 9, versículos 5 e 6, e nos versículos do 22 ao 57. Amaleque mata seus irmãos e inimigos para consolidar o poder. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3. Ordem de Jeová para destruir os amalequitas, incluindo crianças e animais. Velho Testamento. Observação.
Amaleque mata seus irmãos e inimigos, mas as ordens de Jeová, Yahvé, refletem juízo e violência direta, incluindo crianças, contrário do caráter divino de Deus verdadeiro. Ou seja, Jeová ordena os israelitas matarem todos os amalequitas. Uma ordem genocida. Observação 2. O Deus verdadeiro que libertou Israel do Egito não usou seu povo, Israel, para guerrear contra os egípcios. Todas as ações de libertação e provisão foram realizadas por ele, preservando os israelitas, povo escolhido. Observação 3. Noutra narrativa bíblica, vemos que Abraão foi chamado a sacrificar Isaque. Gênesis capítulo 22, versículos do 1 ao 2. Deus tentou Abraão e disse: Toma agora o teu filho, teu único, Isaque, e oferece-o em holocausto sobre uma montanha que eu te direi. Abraão chama o monte de Jeová proverá. Gênesis capítulo 22, versículo 14. Literalmente, o ser que pede o sacrifício é o mesmo Jeová que Moisés vê mais tarde como aquele que conduz Israel no deserto, dá leis, exige sacrifícios e se manifesta em trevas e juízo. Êxodo, capítulo 6, versículo 3. 1 Reis, capítulo 8, versículo 10 ao 12. E Hebreus, capítulo 12, versículos do 18 ao 21. Ambos, Abraão e Moisés, confundem esse ser como Deus verdadeiro e o trata com reverência e obediência. No entanto, a Bíblia mostra claramente que o Deus verdadeiro não é quem exige tais provas ou sacrifícios humanos. Gênesis, capítulo 22, versículos do 11 ao 13. Um anjo do Senhor intervém e provê um carneiro como substituto, salvando Isaque. Você já parou para pensar na história de Abraão e Isaque sob uma nova perspectiva? Em Gênesis capítulo 22, lemos que Jeová, que já sabemos claramente que se trata do opositor, Satanás, testou Abraão, pedindo que ele sacrificasse seu único filho, Isaque. É uma passagem forte que nos leva a refletir sobre fé e obediência. Abraão, em sua fé, nomeia o local como o Senhor proverá. No entanto, séculos depois, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13, encontramos uma afirmação poderosa. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Percebe a contradição? Um texto diz que Deus testou Abraão e o outro diz que Deus a ninguém tenta. Essas são as sutilezas das Escrituras que passam despercebidas pela grande maioria dos cristãos. Convido você a mergulhar na palavra e não ser apenas um ouvinte, mas um verdadeiro leitor e praticante. Não se apegue a tradições ou teologias baratas e tendenciosas, mas se apegue ao verdadeiro Deus e se liberte do jugo religioso. Afirmo que se você for pesquisar em chats com IA, terá uma resposta que se alinha às religiões, não a mim. Sabe por quê? Porque os chats em IA procuram respostas nas tradições e teologias. No entanto, se você fizer uma pesquisa literal da Bíblia, verá que o que divulgo é verdadeiro. Não falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Jeremias, capítulo 7, versículo 22. Sacrifício e oferta não desejas. Abriste-me os ouvidos, holocausto e oferta de expiação pelo pecado não reclamaste. Salmos, capítulo 40, versículo 6. Pois misericórdia quero e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Eles, porém, como Adão, transgrediram o pacto. Nisso eles se portaram aleivosamente contra mim. Oséias capítulo 6, versículos 6 e 7. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros, e da gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu de vós isto? Que viesseis pisar os meus átrios. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. As luas novas, os sábados, e a convocação de assembleias.
Não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas festas fixas, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Quando estenderdes as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Isaías capítulo 1, versículos do 11 ao 15. Já em João, capítulo 1, versículo 29. O mesmo Deus verdadeiro providencia o Cordeiro, Jesus Cristo, para redimir a humanidade, libertando-nos do juízo e das exigências de Jeová. Dessa forma, há uma distinção literal e essencial. Jeová do Antigo Testamento aparece a Abraão e Moisés, pede sacrifícios, guia Israel com juízo, manifesta-se em trevas e terror. Deus verdadeiro, Pai revelado em Cristo, intervém em misericórdia, providencia o substituto, envia o Cordeiro para a libertação final. O paralelo é direto. Assim como o Cordeiro foi providenciado para Isaque, simbolizando a salvação do teste imposto por Jeová, o Cordeiro Jesus é providenciado para a humanidade, libertando-nos das exigências e da opressão espiritual de Jeová. Em Abraão, o Cordeiro substitui Isaque. Em Cristo, o Cordeiro substitui a humanidade, proporcionando vida e reconciliação. Conclusão literal e bíblica. O Jeová que interagiu com Abraão. E Moisés não é o Deus verdadeiro do Novo Testamento apresentado por Jesus, mas um ser que exige juízo, testes e sacrifícios. O Deus verdadeiro proporciona misericórdia e libertação, tanto no episódio do Cordeiro para Isaque, quanto em Jesus Cristo para toda a humanidade. Assim, a Bíblia distingue quem exige e testa, Jeová, de quem provê e salva, Deus verdadeiro, deixando claro, ponto a ponto, a diferença entre ambos. Conclusão literal e firme. Biblicamente, Jeová do Antigo Testamento manifesta caráter e ações que correspondem exatamente àquilo que o Novo Testamento identifica como características de Satanás: engano, juízo violento, testes que podem matar, manipulação e entrega a falsos deuses. O Deus verdadeiro do Novo Testamento nunca age assim. Ele é luz, amor, misericórdia e provê a salvação. Portanto, literalmente, do ponto de vista da Bíblia, é correto afirmar que Jeová do Antigo Testamento, nas suas manifestações históricas e exigências, se alinha com o caráter de Satanás, enquanto o Deus verdadeiro é revelado plenamente em Cristo. Conclusão por inferência. Jesus estava absolutamente correto ao afirmar que aqueles que seguiam a linha de juízos, testes e violência do Jeová do Antigo Testamento tinham por pai o diabo. Literalmente, a Bíblia mostra que o Deus que age como Jeová no Antigo Testamento não é o Deus verdadeiro do Novo Testamento, mas corresponde ao caráter de Satanás, homicida, enganador e exigente de sacrifícios humanos. Assim, Jesus não está fazendo metáfora, mas descrevendo a realidade espiritual conforme os textos da Bíblia. A lei, as mentiras de Satanás no Velho Testamento e a verdade de Cristo no Novo Testamento. Tanto o Velho Testamento quanto o Alcorão apresentam a ideia de um Deus único, criador e legislador. Ambos mencionam personagens em comum, como Abraão, Moisés e até mesmo Jesus. Além disso, tanto no Antigo Testamento quanto no Alcorão, encontramos mandamentos severos, punições e relatos de juízos contra povos que rejeitam a vontade divina do Deus, Jeová ou o Alá. Semelhanças entre o Velho Testamento e o Alcorão, Deus único e soberano, revelação por meio de anjos. Gabriel é citado em Daniel capítulo 8, versículo 16, e também no Alcorão, na Surata 2, 97. Abraão como pai da fé. Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 3. Alcorão 2, 124. Moisés como legislador que recebe a lei. Êxodo capítulo 20. Alcorão 7, 145. Punições severas aos que desobedecem. Levítico capítulo 20. Alcorão 5:33. Diferenças fundamentais. Jesus no Antigo Testamento. Ainda não revelado plenamente, mas profetizado.
Jesus no Novo Testamento. É o Messias, Filho de Deus, que veio salvar, não matar. João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Lucas, capítulo 9, versículos 55 e 56. Jesus no Alcorão. É visto apenas como profeta, não como Filho de Deus, nem crucificado. Alcorão 4, 157 e 158. Enquanto o Antigo Testamento e o Alcorão enfatizam lei, justiça e punições, o Novo Testamento traz a revelação final em Cristo. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos, capítulo 8, versículo 2. Portanto, ao comparar, vemos que tanto a tradição judaica centrada na Torá, quanto a islâmica, centrada no Alcorão, não reconhecem Jesus como Messias e Filho de Deus. O contraste está em que Cristo apresenta um Deus de amor, que não veio destruir vidas, mas salvá-las. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 56. Enquanto as tradições anteriores e posteriores mantêm o foco em leis e punições, tanto o Antigo Testamento quanto o Alcorão apresentam um Deus único, leis, juízos e punições. Ambos rejeitam Jesus como Filho de Deus e Salvador. Já o Novo Testamento revela Cristo como a plenitude da verdade, abolindo o peso da lei e trazendo vida e amor. Portanto, aceitar Jeová, do Antigo Testamento, como Deus, implicaria também em aceitar Alá, pois tem o mesmo padrão de lei, punição e ausência de Cristo. Mas ambos se chocam com a revelação final de Jesus, que veio salvar e não matar. Estudo bíblico. Quem realmente se manifestava no Templo de Salomão? Quando Salomão terminou o templo e colocou a arca no santuário, a Bíblia afirma que a nuvem encheu a casa do Senhor, de modo que os sacerdotes não podiam permanecer ali para ministrar. 1 Reis, capítulo 8, versículos 10 ao 11. Velho Testamento. Salomão falou: o Senhor declarou que habitaria em densa escuridão. 1 Reis, capítulo 8, versículo 12. Velho Testamento. A presença manifestada no templo foi literal e descrita como trevas densas, em contraste com o Novo Testamento. Deus é luz, e não há nele treva alguma. Evangelho de 1 João, capítulo 1, versículo 5. O autor de Hebreus reforça o contraste. Não chegastes a um monte palpável, aceso em fogo, à escuridão, às trevas e à tempestade, mas chegastes ao monte Sião e a Jesus, mediador da nova aliança. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 18 ao 24. A narrativa mostra que o monte das trevas e do medo não revela o Pai verdadeiro. A revelação plena está em Cristo, que é luz. Jesus, falando aos judeus, os quais afirmavam ter Abraão como pai, disse: vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Este texto confirma que muitos daqueles que professavam servir a Deus estavam sob influência do diabo, e não do Pai de Jesus. O Novo Testamento estabelece firmemente que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus Pai nunca pediu nem quis sacrifícios de animais. O caráter de Deus revelado em Jesus é de humildade, amor e serviço. João, capítulo 13, versículo 5, e na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Estevão também deixa claro que os sacrifícios que Israel oferecia eram direcionados a Moloque e à estrela do deus Renfã, e não ao Altíssimo. Isso demonstra que o ser que se manifestava em trevas no Templo de Salomão não era o Pai revelado em Cristo, mas sim o demônio, Satanás. O Islã também reivindica um Deus único, Alá, mas Alá não é o Pai, não admite filhos. Alcorão 112, 3. E exige submissão e temor. Assim como Israel foi enganado ao adorar outros seres espirituais no templo, milhões de pessoas hoje seguem uma divindade que não corresponde ao Pai de Jesus, portanto, com base nos textos bíblicos. O Deus que se manifestou em nuvem escura no Templo de Salomão não é o Pai de Jesus. O Altíssimo revelado em Cristo é luz, amoroso, humilde, misericordioso e chama os homens para serem filhos, não servos temerosos.
A revelação plena e correta do Deus verdadeiro está somente em Jesus Cristo, e não nas manifestações de trevas do Antigo Testamento, nem nas divindades humanas como Alá. Conclusão. Com base na leitura literal das Escrituras e na revelação plena de Cristo, afirmo que há muitas distinções entre o Eu Sou, Deus verdadeiro, luz e misericórdia, e as manifestações históricas atribuídas ao nome Jeová e Yahvé no Antigo Testamento. Manifestações que, em ato e caráter, coincidem com o que o Novo Testamento identifica como obra enganadora e homicida. Esta conclusão está fundamentada nas Escrituras. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Gênesis, capítulo 22, Levítico. Jeremias, capítulo 6. 1 Samuel, 15, Êxodo 32, Jó, capítulo 8, versículo 44. 1 João, capítulo 1, versículo 5, Tiago, capítulo 1, versículo 13, Jó, capítulo 1, versículo 29. Atos, capítulo 7, versículo 51. Reconheço que outras leituras interpretativas existem. Convido qualquer pessoa a ler as passagens comigo e verificar as evidências bíblicas. Mas você pode afirmar: Deus nunca deixaria Satanás agir se passando por ele. Te respondo que sim, sem medo de errar. Sabe por que Deus deixou tudo isso acontecer? Porque fazia parte do seu plano de salvação.